Eu não sei como eu vou continuar. Me diz aí, você se sente inseguro em relação à sua escrita? Pois eu vou te mostrar nesse vídeo 5 problemas que a maioria dos escritores tem e vou te mostrar como resolvê-los, para que você possa escrever com mais confiança, ter certeza que aquilo que você está escrevendo é realmente de qualidade e você também vai se sentir mais confiante com a sua escrita. Então me acompanhe agora que eu vou te mostrar como é que você resolve isso. É claro, escrever um romance, contos, poemas, um livro de não ficção requer muito trabalho, muita dedicação e é normal que problemas, que dúvidas aconteçam e que você se sinta, sabe, sem saber se o que você está fazendo é bom realmente, se você está indo no caminho correto. E isso requer muita dedicação, muita experiência. É algo que você vai construindo aos poucos. E assim, mesmo escritores já experimentados, que já publicaram bastante, também têm os mesmos problemas. Não ache que é só coisa de iniciante. Então, nesse vídeo eu realmente selecionei 5 motivos, 5 problemas que mais aparecem, para justamente tentar ajudar você. Eu sei que você vai sair com a solução, para que você também passe por isso, passe por esses obstáculos e isso não venha mais a te incomodar e te impedir de escrever. Nesses anos todos como editor, eu tenho atendido tanta gente, tanto em mentorias quanto na leitura dos textos, e eu percebo esses problemas. Então são coisas assim que eu vivi, que eu acompanhei os autores, são coisas que me falam o tempo todo. Então é até fácil para mim relacionar isso e explicar para vocês e o que fazer. Então, segue aí que eu vou começar agora com o primeiro problema. E o primeiro problema é a maldição do capítulo 5, tá? Por que capítulo 5? Porque assim, você teve uma ideia brilhante. Você começou a escrever uma história, você está escrevendo um romance, um conto, ou mesmo um livro de não ficção, mas aquela história, você já escreveu tudo que tinha para escrever, e lá pelo capítulo 5, você começa a duvidar de você. Será que foi uma boa ideia mesmo? Será que aquilo tudo que eu estava pensando realmente é isso mesmo? Eu vou conseguir desenvolver dessa forma? Outros autores, então, cai uma ficha e a pessoa pensa, eu acho que eu encarei uma tarefa maior do que eu poderia encarar. Mas será isso mesmo? Então, vamos ver com calma. A primeira coisa é respira, não entre em pânico. É normal a gente ter estar todo empolgado com alguma coisa e durante o caminho a gente vai, sabe, desanimando, vai achando, puxa, mas acho que não era tão bom assim, né? Eu exagerei, né? Eu falei isso, falei aquilo, mas não era tudo isso. Então, primeira coisa é para tudo, respira, tá? Vamos pensar de uma forma organizada, planejada, o que você tem em mãos, se realmente não é uma boa ideia ou se vale realmente a pena continuar. De uma forma bem prática, se for uma ficção, um romance, um conto, alguma coisa assim, então é a hora de você voltar para o seu esboço, tá? Acho que sabemos que você tem que fazer um esboço quando você vai escrever. Então volte lá para a sua ideia inicial, volte lá para o seu esboço, veja o que você planejou, vê se aquilo está de acordo, se de repente você não desviou a história e simplesmente se perdeu lá no meio. Então volte para o esboço, refaça esse esboço caso você ache que não está bom, caso você ache que lá no meio aconteceu isso e aquilo. E é normal, a gente vai desenvolvendo a escrita, a gente vai encontrando novas soluções, novas questões no meio. Veja se você não desviou daquele seu planejamento original e veja se a tua resolução para essa história realmente é aquilo mesmo ou ainda está fraco, precisa melhorar. Então volta para o esboço, refaz, você vai ver que vai poder continuar. Se for uma não ficção, você também tem um esboço, você também tem um plano, você também tem tópicos que você vai abordar.
Mas você chegou lá no quinto capítulo e você fala assim, poxa, eu acho que ficou fraco, acho que eu não tenho mais muito o que dizer para frente. Então, novamente, reveja aquilo que você planejou do começo ao fim, reveja o que você escreveu. De repente, você jogou muito material de informação lá nos primeiros e faltou para o resto. Então, talvez você possa redistribuir isso. Então, assim, tudo tem solução, minha gente. Não se jogue da ponte no quinto capítulo, tá? Faça isso com o teu personagem, mas não com você. Tudo tem jeito. E junto com o quinto capítulo, né? O ponto 2 é a pessoa se achar um péssimo escritor. Então também, né? Muito parecido. A primeira era em relação à escrita, a segunda em relação a ele mesmo. Então chega lá com todo empolgado, agora eu sou escritor, agora estou escrevendo, estou isso, e também começa a escrever e fala, acho que eu não dou para esse negócio, acho que esse negócio aqui é demais para mim. Então começa a se achar um péssimo escritor, começa a se achar que não vai dar em nada, que ninguém vai querer ler, que o que está escrevendo não é bom, que você não consegue dominar, o que você escreve é muito fraco e assim por diante. Então, assim, é uma carga de depreciação que a pessoa coloca em cima dela mesma. Tá? Então, novamente, qual é a solução? Respira, tá? Para tudo, reavalia tudo que você está fazendo e vamos por partes. E geralmente o que acontece é que você está muito pressionado, você botou uma expectativa grande, enorme, às vezes além da conta, em cima daquilo que você está fazendo. Tá? Todo mundo tem expectativas, é claro. O problema é quando esse excesso de expectativa gera uma cobrança além do normal. Você começa a se cobrar e acha que você entra numa coisa de perfeccionismo, que você já tem que, num primeiro livro, dar todas as respostas, fazer a melhor história, etc, etc. Calma, tem tempo para isso, as coisas vão andando. Lembre-se que eu sempre digo, a escrita é um processo. Então não queira resolver tudo, ser o melhor escritor no primeiro livro, embora possa acontecer. Mas, geralmente, a pessoa precisa de um caminho, tá? A outra coisa, você não é um péssimo escritor. Você é um escritor frustrado, tá? Tem diferença aí. Qual que é a diferença de um péssimo escritor e um escritor frustrado? O péssimo escritor, e eu falo isso com experiência, né, de acompanhar escritores, o péssimo escritor, ele não chega à conclusão que ele é um péssimo escritor. Não chega, né? Ele não estaria se preocupando do jeito que você está se preocupando, talvez, achando que tudo que você faz é ruim. Porque o péssimo escritor, ele ao mesmo tempo não está nem aí, né? Então, assim, eu canso de dizer, gente, precisa estudar, precisa aprender, precisa fazer curso, precisa fazer oficina, precisa ter contatos, coisas novas, e as pessoas não ouvem, tá? Não ouvem. Eu tenho meu curso, Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, tem cursos novos vindo, e assim, é sempre uma questão que a pessoa não entende, ela precisa aprender. Não estou falando só do meu curso, qualquer curso, tá? Precisa aprender. Então, assim, o péssimo escritor, ele vai continuar sendo péssimo. Agora, se você está achando que você está péssimo, provavelmente você só está frustrado e você precisa reavaliar, né, aquilo que você está fazendo e, se for o caso, aprender justamente. Vou aprender técnicas, vou aprender isso, vou aprender aquilo. Vou contar com a ajuda de alguém, de alguma pessoa que possa me ajudar, seja um mentor na escrita, alguma coisa assim, ou um amigo somente, alguém que te ajuda, porque às vezes a gente só precisa distribuir as cargas. Isso faz toda a diferença. O terceiro ponto é uma coisa mais específica em relação à escrita, tá? A gente está entrando aqui, vou falar, é uma coisa mais da ficção. Embora eu sempre diga, você que escreve não ficção, você também precisa aprender a contar histórias, tá? Então isso vale para você também. Então quando você for contar uma história, você também precisa saber disso. E o terceiro ponto é quando você muda o ponto de vista no meio da narrativa. Tá? Então você está escrevendo, por exemplo, na terceira pessoa, lá no meio você começa a escrever na primeira pessoa. Tá? Muita gente faz isso sem perceber. Então tá lá falando da Maria, o narrador fala da Maria, de repente a Maria, como ela cria a voz, ela mesma fala dela mesma. Então se você fez isso sem querer, né, você vai, provavelmente você desenvolveu essa escrita de uma forma que começa a fazer mais sentido ouvir a Maria mesma falar. E aí você tem que rever
se vale a pena mudar tudo aquilo que você fez. Já tive mentorados que no meio da escrita, já tinha escrito um monte, falou, olha, Sandro, eu quero mudar o ponto de vista, né? Eu acho que vale mais a pena contar na voz da primeira pessoa. Ou ao contrário, falou, olha, não estou gostando que esteja na primeira pessoa, eu quero passar para a terceira pessoa. Então, o que você vai fazer em qualquer um desses casos? Você vai pegar tudo que você já fez, você vai ler tudo, vai rever se vale a pena realmente. De repente, se você ainda não escreveu na outra pessoa que você quer mostrar, você pega alguns trechos e reescreve, vê se faz sentido realmente, mostra para alguém, vê se você atinge aquilo que você quer com a tua história, para que você decida. E o que você tem que fazer? Tem que reescrever. Dá um trabalhão. Muitas vezes dá muito trabalho. Mas é melhor você fazer enquanto está no processo do que você estar com o livro feito, impresso, e você se arrepender. Falar, não, é uma trilogia, mas eu fiz desse jeito, agora eu queria mudar e não posso mais, assim por diante. Tá? Então é uma questão mais técnica, mas muita gente comete isso e acontece e é normal, então, mas tem solução, tá? Tem que rever aquilo que você fez e refazer, provavelmente, para ficar como você quiser. O ponto 4 eu resolvi falar sobre personagens, tá? Porque personagem, assim, o que é o básico de uma história? Personagem. Você tem que ter personagem, tem que ter ação, você tem que ter alguma coisa que ele faça. Então, assim, o personagem é básico e eu vejo muito problema de personagem. Até fiz uma listinha aqui dos problemas que pode acontecer durante a escrita com o personagem. Ó, tá anotado aqui, ó. Você pode mudar o nome do personagem no meio do romance, no meio da história. Acontece muito, gente. Aquela Maria era uma Maria, ela virou Mariana lá no meio, não sei onde que aconteceu isso, tá? Outra coisa, você pode, por exemplo, o teu personagem faz tempo que não fala nada. O que é? Só tem narrativa, só tem o narrador falando. Então, assim, coloque voz nesse personagem. Eu, como leitor, eu quero ouvir a voz dele, porque faz muito mais sentido. Claro, ele não precisa falar tudo, mas não deixe mudo o seu personagem. Então, eu vejo textos, romances, personagem mudo, não fala nada. Então, coloque voz, não esqueça de dar a voz para o teu personagem. A outra coisa é, seu personagem pula de um lugar para o outro no meio da cena. Acontece também. Ele está num lugar, de repente, inexplicavelmente, ele já está em outro lugar. Como é que aconteceu? Então você tem que dar esse tempo de deslocamento, ou pelo menos dizer o que aconteceu para ele estar lá. Nem todo mundo faz viagem no tempo, nem todo mundo faz teletransporte. Então, diga, né? Mostre o que aconteceu. Às vezes, eu sempre digo isso para quem eu dou mentoria. Olha, às vezes uma palavra resolve, às vezes uma pequena frase resolve um problema grave que você tem na história. Então, não deixe esses detalhezinhos para trás, principalmente com o personagem. A outra coisa que eu acho bem mais grave, é você achar que o teu personagem, e isso é bom até por um lado, né, que é uma crítica, você achar que o teu personagem não está passando tudo aquilo que ele deveria passar. Então ele está ali, né, e não está ao mesmo tempo, ele é mais um só, mas ele é o personagem principal, ele deveria ter, né, como um personagem principal, fazer o que ele tem que fazer, ele tem que tomar frente, ele tem que ter o protagonismo, e ele não tem. Então, novamente, volta lá para tudo isso aí, volta lá no que você escreveu, a questão do personagem, volta lá na tua elaboração do personagem, lembre-se que você tem que fazer, pegar cada personagem, fazer uma ficha, quem ele é, de onde ele veio, botar detalhes muito importantes. Personagem principal, ele tem que ter uma ficha extensa. 90% do que você vai escrever lá não vai aparecer na sua história, mas tem que estar lá. Você tem que conhecer esse personagem como se fosse alguém da tua família, se fosse um amigo, que você não tenha dúvida sobre ele. Então, quando você vai escrever, isso está claro na sua cabeça, quem é essa pessoa, como ele falaria, como ele agiria, tá? Como que é o que ele quer exatamente. Então tem que estar muito claro para você, que é o autor, tornar esse personagem verossímil, torná-lo uma pessoa que a gente segue, porque o teu leitor só vai seguir esse personagem
se ele criar uma conexão com ele. Personagem que não cria conexão, não vai. A história não vai adiante. E o quinto e último problema, guardei a cereja do bolo, por último, é você achar que a sua história está chata. Assim como personagens podem estar chato, a história está chata. Então, novamente, você se empolgou, você achou a história o máximo, essa história é legal, você falou para todo mundo, mas a hora que você vai escrever, e é aquela coisa, né? Muita gente fala, tá tudo na minha cabeça, só sentar e escrever. Então, sentar e escrever é diferente de pensar. E aí você começa a escrever, você fala, puxa, mas não está andando, o negócio acho que não, sabe, não está rendendo, é uma coisa que não está andando. Então tem algumas perguntinhas que você tem que se fazer para saber se a sua história realmente está chata ou não. Então, olha lá, você pode se perguntar o seguinte, muita coisa acontece na história ou são somente coisas muito, sei lá, que não levam a lugar algum. Então, muita coisa acontece, se muita coisa acontece, ótimo, né? Tem toda uma movimentação e provavelmente as coisas estão andando. A outra coisa é, seus personagens superam obstáculos, voltando à questão dos personagens, falei que o personagem é uma coisa mais importante, mas eles têm que superar alguns obstáculos, regra básica de qualquer história. Então, se eles não estão superando nada acontece e fica chato mesmo. A outra, existe um desenvolvimento que está claro em relação ao personagem e ao enredo, quer dizer, as coisas, assim como tem os conflitos, as coisas que o personagem tem que passar, mas também tem um enredo que vai sendo levado, que as coisas vão acontecendo e vão resultar em um clímax e um fechamento. Então, pense sobre essas coisas, se alguma delas você respondeu não, então é melhor rever a sua história, porque ela pode sim estar sendo chata. Gente, eu tenho falado insistentemente que é preciso planejar, é preciso organizar, é preciso criar a sua história e o seu livro e o seu texto de uma forma organizada, planejada. Você tem que fazer esboços, você tem que fazer testes, você tem que ir construindo isso da melhor maneira possível. E para isso você tem que aprender, né? Já falei antes, você tem que fazer curso, você tem que aprender. Então, o meu curso, como escrever uma história de ficção, do início ao fim, você vai aprender isso, você vai aprender como organizar as ideias, que ideias você seleciona, como você então coloca essas ideias em um planejamento, como você cria as cenas, como se planeja os personagens e assim por diante, como você desenvolve a história, como você cria um estilo de escrita. Isso faz toda diferença. Vai por mim que vai te ajudar e muito. E aqui no Café do Escritor a gente também ajuda você em todas as fases, desde uma mentoria, caso você precise de ajuda na escrita ou no processo de escrita, também todos os serviços editoriais, leitura crítica, preparação de texto, revisão, design, a gente faz o projeto completo, a gente tem uma solução de publicação e de distribuição exclusiva para você. Então, entre em contato, aqui embaixo tem os contatos do curso, tem do nosso contato para publicação, para mentoria e tudo mais. Eu aguardo você e eu sei que você vai superar se você se viu em algum desses 5 problemas, tá? Eu sei que você vai melhorar, vai usar essas informações aqui, que provavelmente você anotou. Se você não anotou, você pega um caderninho e assiste novamente, envia para quem você acha que precisa também, e assim a gente vai indo, né, e vai melhorando. Então, aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.